talvez não tenha ficado, mas a ideia não é obter aquilo que era, a ideia era vocês conseguir montar o gráfico. Eu não vi ainda nenhum gráfico de vocês, mas a ideia era vocês saber como é construído esse gráfico e através de que dados eles são construídos, tá? Mas assim, tem uns gráficos que eles não têm nenhuma linearidade. Alguns são uma curva e depois uma reta, outros são e tem uma inclinação e depois muda. Isso vai depender muito do sal que está sendo considerado. All right. 13h28. Eu não sei se as monitoras avisaram vocês, mas hoje eu vou continuar na matéria da parte teórica, porque a parte prática ela é mais tranquila, a gente está bem adiantado. E nas segundas-feiras a gente já teve alguns problemas de aula, ou feriado, ou eu que não pude dar. Então eu vou aproveitar essa aula de hoje para retomar um pouquinho o assunto lá da aula teórica. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou terminar esse assunto, né, essa parte de tabela periódica. E aí, antes de entrar em ligações químicas, que é o nosso próximo assunto, a gente vai fazer uma avaliação. Mas aí, na segunda-feira, eu vou dar aula, terminar a matéria e vou dar essa tarefa avaliativa para vocês, que eu ainda estou montando, ainda não defini bem como é que vai ser. Mas vai ser alguns exercícios para vocês resolverem e me entregarem aí no prazo de um dia e meio. E provar, não sei se eu vou fazer esse por AVA dessa vez ou por e-mail, talvez no AVA mesmo. Mas aí é tranquilo, vocês vão ter um tempo suficiente para vocês resolver. Mas na segunda-feira eu vou explicar isso certinho, então hoje eu vou andar um pouco com a matéria, na segunda eu termino essa matéria, que vai ficar bem pouquinha coisa, e aí eu já lanço a atividade. Tudo certo? Então eu vou colocar aqui, agora já deu 13h30, vou colocar a apresentação e vamos adiante. Vocês estão visualizando o slide? Sim. Não sei se às vezes vocês escutam algum barulho. Aqui eu tenho um vizinho que eu não sei o que ele tem, eu acho que ele tem uma marcenaria aqui do lado, só pode, que todo dia é uma barulheira. Então, se hoje vocês ouvirem algum ruído aí, tiver muito ruim de me escutar, vocês me avisam, que aí a gente espera ele. Mas é de vez em quando que ele está com esse barulho aí. Então, pessoal, nós estávamos vendo, que eu me lembro, a gente estava vendo distribuição eletrônica, tentando entender um pouco, né, a estrutura eletrônica dos átomos, tá? E essa estrutura ligam, e por que que eles se ligam? E não é à toa que nos últimos 100 anos, se vocês forem ver o quanto a ciência viu nesses últimos 100 anos, não é brincadeira. A expectativa de vida do ser humano nesses últimos 100 anos, ela aumentou aí, se não me engano, alguma coisa próxima de 20 anos, né? E isso muito ao aumento da qualidade de vida e ao número de fármacos e combate a doenças que é possível desenvolver aí com um grande número de substâncias utilizadas. Tá? Se vocês olharem, olha, um pouco antes aí abaixo de 1900, vocês vão ver métodos de cura bem estranhos ou totalmente diferentes dos que tem hoje. Graças né, se for numa farmácia, por exemplo, um grande número são moléculas orgânicas que têm sido desenvolvidas nesses últimos tempos, graças a entender a estrutura dos átomos
tá? Entender como eles funcionam e como eles se ligam. Não só na parte da química orgânica, mas tem toda essa parte aí de eletrônica, por exemplo, que, né, baterias que foram desenvolvidas, eu poderia citar, né, enfim, um milhão de exemplos, que são todos compostos químicos que foram sendo descobertos, principalmente de 1900 para cá, né, ainda mais com o advento aí desses métodos eletrônicos de análise, identificação, enfim, tudo isso aí. Então, deixa eu ver aqui que tem gente entrando. Tá. Então, quanto mais foi se desenvolvendo esses compostos, mais sendo descobertos compostos químicos e cada vez mais entendendo a sua estrutura eletrônica, e ainda hoje a gente continua entendendo, tentando entender um pouco mais, surgiu a necessidade de agrupar esses elementos, de organizar eles através de uma tabela. Não adianta só organizar numa tabela só para ter uma tabela. Uma tabela, na verdade, ela tem que ir alguma coisa, alguma tendência. E isso na química a gente chama de periodicidade, algumas características que vão acompanhando de acordo com o crescente número atômico. Então não é uma organização aleatória porque ficou bonito daquele jeito. Tem um sentido por trás disso tudo e é isso que nós vamos estudar. Então, por exemplo, eu trabalho com pesquisa em química, né, química orgânica, que é a minha área que foi minha área de estudo, de pós-graduação, enfim. Quando eu chego num laboratório e vou desenvolver uma molécula orgânica, eu trabalho principalmente com selênio e telúrio, eu só de olhar para a posição desses elementos na tabela periódica, eu consigo prever um comportamento químico. Então, eu não chego lá e me atraco a misturar um monte de coisa para ver se vai acontecer alguma coisa, esperando que eu vá desenvolver aí alguma molécula interessante. Na verdade, existe todo um planejamento e alguns elementos são usados nessas transformações químicas de acordo com essas propriedades, de acordo com o comportamento que essas moléculas. E quando eu olho para um elemento na tabela periódica, e eu não precisei decorar, na verdade é uma ferramenta que de tanto você utilizar, você acaba mais ou menos já sabendo onde é que ele se encontra. Então, quando eu imagino, sei lá, o flúor, cloro, eu já sei em qual posição da tabela periódica ele está e já sei de qual família ele é, então eu já conheço a característica de como ele vai reagir. Então, fazer uma eu já consigo ter exemplo. Ela não é uma coisa para ser decorada, ela é uma ferramenta que a gente utiliza de acordo com o grande número de informações que ela nos consegue passar. E ao longo dos anos, é óbvio que não foi fácil montar uma tabela e organizar da maneira que ela é hoje. Foi um processo que durou muitos anos, muitos cientistas apresentando suas versões e cada uma apresentando suas limitações, outras mais efetivas, mas de acordo com o tempo, eles com a tabela periódica bastante versátil, bastante utilitária. Então, né, conforme os elementos foram sendo descobertos, eles foram conseguindo organizar. Então, o Dalton foi um dos caras, Thomson, né, foram os caras que tentaram apresentar as primeiras versões da tabela periódica. E vocês têm versões, quando vocês estudam a história da tabela periódica, por exemplo, nunca me prendi a estudar muito esse assunto. Vi algumas, mas aqui tem essa forma aqui de um cone, a outra arranjada de um outro sentido. Então, muitas versões da tabela periódica até a gente ter essa versão mais atual. Mas sempre, qualquer uma delas tinha uma sequência de acordo com alguma coisa. Tá? Então, o Mendeleev, ele não foi o único, teve um outro cara que na mesma época
estava desenvolvendo, eles apresentaram duas versões de tabelas periódicas em que os elementos eram organizados de acordo com a massa química. Então, cada elemento tem uma massa química, ele vai aumentando, ele foi organizando essa tabela através da massa, do número de massa crescente. E ele conseguiu observar que alguns elementos que ficavam nos mesmos períodos, na mesma frequência que apareciam, eles apresentavam características semelhantes, e ele conseguiu agrupar isso aí numa maneira bastante curiosa, bastante unitária. No entanto, ainda apresentava algumas falhas, né? Alguns não se encaixavam. E através da tabela dele, eles conseguiam prever que deveria existir alguns elementos que ainda não tinham sido descobertos, mas que deveria ter esse encaixe aí na tabela que faltava. E, de fato, no passar dos anos, esse elemento que ele previu que deveria existir, na verdade, existia. Então, vou compartilhar, vocês têm esse texto para ler aí, eu acho que tirei do Atkins, né? Se alguém tiver curiosidade. Mas, enfim, como apresentava ainda algumas falhas, logo depois eles perceberam que se organizasse a tabela periódica de acordo com o número atômico, a ordem crescente do número atômico, eles conseguiriam chegar a um modelo de tabela periódica mais efetivo do que o proposto por Mendeleev. E é o que nós temos atualmente, uma tabela periódica em que os elementos são organizados de acordo com o crescente número atômico, né, o número de prótons mais o número de nêutrons, que é o número atômico, tá? E aí chegamos numa organização hoje dessa maneira. Então, a tabela periódica, praticamente, ela é separada em famílias, também chamada de grupos, que são essas linhas verticais aqui, tá? E nós vamos ver que essas famílias apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, elas reagem de maneira semelhante, se comportam de maneira semelhante, têm propriedades também semelhantes, tá? E também temos os períodos, que são as linhas horizontais, tá? Então, é nesses períodos que as propriedades físicas variam de uma maneira uniforme, que a gente chama de periodicidade. Então, nós vamos ver algumas dessas características. Então, essa aqui seria uma versão da tabela periódica, só para... É óbvio que todos vocês já em algum momento olharam para essa ferramenta, tá? A tabela periódica ela é dividida em quatro grandes blocos, S, P, D e F. E vocês lembram da distribuição eletrônica, tá? Que a gente vinha estudando. Então, essas duas famílias em laranja aqui, quando vocês fazem a distribuição eletrônica deles, vai acabar com a camada S incompleta, tá? Então, é por isso que eles são chamados de S. Esse verde aqui, se vocês quiserem a distribuição de qualquer elemento deles presente aqui, vocês vão ver que eles têm a camada P incompleta. Da mesma forma, esses elementos do meio aqui vão ter a camada D incompleta e a F incompleta. Por isso que eles são separados em quatro grandes blocos. Essas duas camadas S e P, eles são chamados de elementos representativos. Esses D, que são os metais, são os metais de transição, ou elementos de transição, também chamado de transição externa. E tem esse bloco F, tá, que ele deveria estar embutido numa sequência aqui, mas de meio organizar melhor a tabela periódica, eles deixaram separado, que é chamado de elementos de transição interna. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que não tem nenhuma novidade, não é? Se alguém quiser interromper, perguntar, podem ficar à vontade. Então, eu havia falado, por exemplo, que aquele bloco S é porque tem, que tem na sua distribuição eletrônica tem na sua distribuição eletrônica a camada S incompleta. Então, aqui, vamos pegar a família 1, tá? São 18 famílias.
Se vocês pegar a família 1, todos esses elementos aqui, eles completam. Então, se eu pegar tem só S1 não está completo, então ele acabou aqui. O sódio que está logo abaixo dele são 11 elétrons para distribuir, então vocês vão perceber que vai acabar 3S1. E assim por diante, todos aqui em vermelho vão ter seu final S1. Então, por isso que apesar, quando desce nessa linha aqui vertical. Pessoal, alguém liga o áudio, está travando o que é minha imagem? Vocês, Não, professor, é seu os áudio. slides passando? Seu áudio. O meu áudio? Deixa eu tentar fazer uma coisa. Eu tô ligando o cabo aqui da internet, ver se melhora. Pessoal, alguém está me escutando de vocês? Sim. Continua travando? Sim. Agora melhorou. Tá? Então, se eu colocar aqui a apresentação do slide e voltar a travar, vocês me avisam. Pois bem, retomando a família, na família todos têm uma distribuição eletrônica semelhante. Por exemplo, aqui na família 1, todos têm um elétron na camada mais externa, no subnível S. Tá? O que muda é o número quântico principal, porque vai crescendo o número de períodos, o número de camadas, mas sempre vai ter esse um elétron na camada S. Tá? Então, como o sódio está no período 3, ele acabou em 3S1. O potássio, ele vai acabar em 4S1. O rubídio, 5S1. Césio, 6S1. Então, vocês vejam que tem, né, essa característica em comum nos membros da mesma família. Então, ele faz parte do grupo S, do bloco S, porque eles têm esse subnível incompleto, subnível S incompleto. Tá? A família 1 tem o nome dos metais alcalinos. Tá? Na família 2, eu não vou entrar em detalhes, são os metais alcalinos terrosos. Se vocês forem fazer a distribuição eletrônica, eles vão acabar em S2 no final. Então, se vocês fizerem a distribuição eletrônica do berílio, vocês vão observar 2S2, magnésio 3S2, cálcio 4S2, estrôncio 5S2 e assim por diante. Todos têm no seu final o mesmo tipo de distribuição eletrônica. O que muda é o número de camadas. Então, que nem eu falei, essas famílias, algumas recebem um nome especial, como eu já falei, os metais alcalinos, essa família 1, os alcalinos terrosos, esses aqui do meio são os metais de transição, e eles chamam do grupo de acordo com o primeiro elemento que aparece aqui, tá? Então, por exemplo, o grupo do cobre é quando tem o cobre aqui como primeiro elemento.
Então, aqui que nem no 13, o primeiro elemento é o boro, então ele é chamado família do boro. Aqui na família 14 é o carbono primeiro, então ele é chamado de grupo do carbono. A família 15, grupo do nitrogênio. E aí, na família 16 em diante, eles recebem nome especial. Né? No caso da família 16, eles são chamados de calcogênios, halogênios e 18, os famosos gases nobres. Tá? Então, às vezes é bom a gente saber o nome. Então, veja, esses que eu falei aqui, a partir da família do boro, os calcogênios, veja que todos eles são representados pela uma distribuição eletrônica de camada de valência genérica, tá? Por exemplo, da família do boro, todos vão acabar com NS2, NP1. N é o número atômico, o número quântico principal, o número de camadas. Então, o boro, se ele está na família 3, ele vai ser 3s2, 3p1, tá? A mesma coisa nas outras famílias, por exemplo, o carbono. Tá? O carbono ele tem uma distribuição, ele está, aliás, no período 2, tá? Ele tem duas camadas, então o carbono vai ser 2s2, 2p2. O silício, que está no período 3, vai ser 3s2, 3p2. Germânio, 4s2, 4p2. Tá? Então, todos têm a mesma característica de camada de valência. Tá? Nos gases nobres, o hélio ele é o único que termina com um S2, porque ele só tem dois elétrons. Os demais gases nobres, todos NS2, NP, a camada completa. Tá? Então, esses elementos de transição, que eu falei, que são os metais de transição, é porque eles têm esse subnível D incompleto. Se vocês olhar o ferro, por exemplo, né, que é um metal, ele tem 3d6, né, o D poderia ter até 10 elétrons, então ele tem só 6 nesse caso aqui, então ele está incompleto, isso que significa. Tá? Bom, eu gostaria de falar de duas famílias para exemplificar algumas coisas, e eu gostaria de falar muito dessa família 18, que se chama os gases nobres, tá? Que tem essa distribuição genérica NS2, NP6, com exceção do hélio, porque o hélio só tem dois elétrons, ele tem um S2. Então, vocês vejam que tanto o hélio, né, o S só suporta dois elétrons, então ele está completo, e os demais gases nobres, todos, não tem mais nenhum orbital vazio, todos estão completos. Tá? Se vocês fizerem a distribuição de todos, vocês vão verificar. Né? Se vocês fizerem as caixinhas do P e do S, aquelas caixinhas que nós fazíamos para botar os elétrons, você vai ver que cada caixinha vai ficar com dois elétrons. Então, como ele tem essa camada de valência completa, como ele tem seus orbitais completos, os gases nobres eles não precisam se ligar eventualmente. Então, eles existem na forma monatômica. Tá? Dificilmente né, vocês verão um gás nobre ligado a alguma coisa. Tá? Por quê? Porque eles já têm os seus orbitais completos, cheinhos, já estão estáveis, não tem por que fazer uma ligação química, essa é a verdade. No entanto, às vezes acontece uma confusão, que o pessoal diz que gás nobre não faz ligação química. Isso não é verdade. Tá? Os gases nobres fazem ligações químicas assim, fazem ligações químicas e não é tão incomum de ver eles fazer ligações químicas. Claro que eles precisam de alguma coisa um pouquinho mais especial para fazer isso, né? Mas no laboratório é comum o pessoal fazer complexos com gases nobres. Mas, assim, na natureza, de maneira natural, os gases nobres tendem a não fazer ligações porque eles têm essa camada de valência completa. Inclusive, no laboratório, por exemplo, a gente tem um cilindro de argônio, né? O argônio ele não é tão caro de comprar, então a gente tem um cilindro. Quando a gente quer fazer uma reação química sob a atmosfera inerte,
O ar aqui que a gente respira tem água, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem, né, tem, enfim, inúmeros gases aí presentes, além de água. Em algumas reações químicas, por exemplo, a água é muito ruim para a reação. Você tem que eliminar o oxigênio, a água do meio ambiente. Então, para fazer uma reação química, a gente pluga argônio dentro de um sistema fechado e aquece uma outra saída. Né? Como o ar quente sobe, ele tende a sair pela segunda saída, conforme você vai aquecendo, e no outro lado você tem entrando argônio, então vai trocando toda essa atmosfera. Por que argônio? Porque o argônio é um gás nobre, e o argônio não vai alterar na reação química, ele não vai reagir com aquilo que você está fazendo. Então, é utilizado, por exemplo, aí nos laboratórios. Então, observem nesse slide aqui, e os gases nobres têm tanto a camada E, tanto o subnível S, quanto o subnível P completos. Os halogênios, que aqui dos gases nobres, que são chamados halogênios, eles têm quase as camadas completas. Falta um aqui para eles se tornar um gás nobre, por exemplo. Então, os halogênios, como tem 7 elétrons na camada de valência, eles estão aqui no 17, e na ligação química a gente vai perceber por que às vezes esses elementos fazem uma ligação química. Então já dá para adiantar que se eles fizerem uma ligação química, compartilhar ou receber algum elétron, eles ficam com a mesma estabilização, tal qual um gás nobre. Então, veja bem que a gente já começa a perceber qual elemento, qual número de ligações que cada elemento vai conseguir fazer. Tudo tranquilo? O áudio normal? Normalizou? Sim. Tá. Vamos adiante. Então, o hidrogênio. O hidrogênio, eu gostaria de falar um pouco dele, porque aí tem uma pergunta dizendo em qual família se encaixa o hidrogênio. Na verdade, ele não se encaixa em família nenhuma. Quando vocês olham na maioria das tabelas periódicas, ele está lá na família 1, só que ele está com uma corzinha diferente. Por que ele está na família 1? Porque o hidrogênio tem elétron, então um S1, tal qual um metal alcalino. Então, né, só que ele nem sequer é um metal, embora ele tenha essa configuração parecida. O hidrogênio ele poderia ser parecido com os halogênios, porque se o hidrogênio ganhar um elétron, ele vira o hélio, que é um gás nobre. Então, ele poderia se encaixar como um halogênio, mas ele também não tem característica nenhuma dos halogênios. Então, o hidrogênio ele fica na tabela periódica ali num samba, que cada pouco alguns botam de um lado, outros botam do outro, quando na verdade não deveria colocar ele em lugar nenhum. Por isso que as tabelas periódicas mais atuais botam ele num quadradinho separado, sem nenhuma família, porque ele tem características únicas, configuração única, e não tem propriedades semelhantes a nenhum outro elemento da tabela periódica. Tá? Então, por isso que o hidrogênio ele não se encaixa em nenhuma família de uma maneira completa. Ok? Então, aqui tem uma tabela periódica e vocês podem ver que essa tabela periódica que está aqui já tem a configuração eletrônica da camada de valência. Então, percebam aqui, ó, todos com 2s1 e o hidrogênio está aqui, como se fosse um metal alcalino. Mas, como eu falei, ele não deveria estar aqui. Né? Ele pode até estar aqui, mas ele tem que estar com uma cor diferente para caracterizar um pouco, tipo, diferenciar um pouco ele desse elemento. Então, veja aqui os gases nobres todos com as camadas completas, os halogênios todos faltando um elétron para alcançar a configuração do gás nobre. Aqui os calcogênios, tá? Que é a família aqui do oxigênio, faltam 2 elétrons para alcançar a configuração de gás nobre. Os metais aqui todos com o subnível D incompleto, né? Aqui tem os de transição interna com o subnível incompleto, tá? Então aqui tem uma tabela periódica mostrando um pouco
a, a, em cima da configuração eletrônica, tá? E agora nós vamos falar de algumas propriedades que os átomos apresentam devido conforme tem a sua variação em função do número atômico. O número atômico aqui, por exemplo, é 1, aqui no L é 2, né? Vai seguindo o período 1. Então, no período 1 temos dois elementos, hidrogênio e hélio. Então, aqui tem o número atômico 1, número atômico 2. Voltamos aqui no lítio, número atômico 3, número atômico 4 no berílio, número atômico 5 no boro, número atômico 6 no carbono, e veja aqui que vai crescendo o número atômico. Quando o número atômico chega aqui, ele volta, passa por um período mais abaixo, agora no período 13, e vai seguindo o número atômico. Assim, nós temos a organização da tabela periódica através do número atômico. O número atômico nos dá o número de elétrons no estado fundamental. Tá? Então, diz aqui nessa frase que quando os elementos são listados nessa sequência, na ordem crescente do número atômico, que é representado pela letra Z, é observado uma repetição periódica de suas propriedades. Então, nós vamos ver que propriedades são essas. Tá? A primeira coisa que eu queria falar é sobre a carga nuclear efetiva. Tá? A carga nuclear é a carga do núcleo. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Tá? Então, a carga nuclear efetiva é a carga sofrida pelos elétrons em um átomo de muitos elétrons. Por quê? Porque os elétrons do meio acabam protegendo os elétrons mais externos da carga do núcleo. Vocês sabem que o núcleo é positivo, os elétrons negativos, então eles se atraem, né? O núcleo tem uma força de atração dos elétrons. Então, a força com que esse núcleo atrai os elétrons mais externos vai depender do quanto esses elétrons do meio estão protegendo. Isso se chama carga nuclear efetiva. Se nós olhar nessa tabela periódica aqui tem um próton e um elétron. Não, a carga nuclear efetiva é a própria carga, não tem nenhum elétron protegendo. No hélio, tem não, porque nós temos uma camada, um S. Então, aqui nós temos dois prótons agindo sobre dois elétrons. Tá? Aqui no lítio, nós já temos um S2, dois S1. Então, nós já temos os elétrons 1s2 protegendo esses elétrons mais externos da segunda camada. E assim vai se configurando. Mas vocês observam que o número atômico vai crescendo. Se o número atômico vai crescendo o número de prótons também. Isso fica um pouco evidente nessa figura aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma carga mais 12 e nós temos essa carga de meio, esses elétrons do meio, protegendo esses dois elétrons mais externos. Tá? Então, essa é a carga nuclear. A carga nuclear é 12, mas a efetiva é os 12 menos, né? Aqui tem uma representação assim, menos esses 10 para mostrar qual que seria a carga nuclear efetiva. Mas o que mais é essa carga nuclear efetiva, ela vai aumentando ao longo de um período. Tá? Então, a carga nuclear efetiva ela vai aumentando nesse sentido, aumentando ao longo de um período. Se nós pegarmos o período 4, por exemplo, a carga nuclear vai aumentando nesse sentido, porque aumenta o número atômico e aumenta o número de prótons, consequentemente. No entanto, o número de camadas continua sendo 4. Então, se eu aumento a carga do meio e não aumento os elétrons de proteção, a carga nuclear efetiva é maior. De novo, aumento o número atômico nesse sentido, eu aumento o número de prótons. Eu tenho mais carga no meio do núcleo. No entanto, todos estão com 4 camadas. Não aumentou o número de camada interna. Eu só aumentei a carga nuclear, eu só aumentei a carga do núcleo, sem aumentar os elétrons do meio, que protege. Então, a carga nuclear efetiva ela é maior ao longo de um período. Alguém não entendeu?
Tudo certo, professor, tudo certo. Tá? Então, nós temos a nossa primeira, a nossa primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. E o raio atômico ele vai diminuindo ao longo de um período. Se nós olhar esses elementos aqui desse período, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, vocês veem que eles vão ficando menorzinho, tá? Menos. Depois eu vou falar disso aqui. Então, vocês observam que ao longo de um período ele vai diminuindo, tá? É uma propriedade periódica que acontece. Agora, por que que ele diminui de tamanho nesse sentido é o que nós precisamos entender. E eu já disse que a carga nuclear efetiva aumenta nesse sentido porque eu aumento o número de prótons. No entanto, eu não estou aumentando o número de camadas. Como consequência, como a carga do núcleo é maior, ele vai atraindo mais os elétrons externos. Se a atração é maior, ele vai contrair o elemento. É por isso que o raio atômico diminui nesse sentido. Capite? Por outro lado, o raio atômico cresce numa família. Ao longo de uma família, se eu descer na linha vertical, ela vai crescer. E é muito óbvio de entender por que, que ele cresce, porque está aumentando o número de camadas. Embora tenha mais prótons, embora aumente o número atômico nesse sentido também, só que vai aumentar o número de camadas. Então, como consequência, o átomo vai ficar maior. O lítio, por exemplo, tem 2 camadas, o sódio tem 3. É óbvio que o sódio vai ser maior, mesmo que aumente a carga nuclear. Só que a carga nuclear efetiva não aumentou nesse caso, porque aumentou o número de camadas. Agora, nesse sentido, não. Todos aqui estão na camada 2. Todos têm 2 camadas. Só que aumentou o número de prótons, ou seja, aumentou a carga nuclear efetiva e espremeu o tamanho do átomo. Certo? Então, aqui tem a explicação, tá? À medida que o número atômico, o número quântico principal aumenta, né? Quando descemos num grupo, quando a gente está falando, quando desce num grupo, a distância do elétron mais externo ao núcleo aumenta, porque aumenta o número de camadas. Como consequência, o raio atômico aumenta. Era o que eu falei. Ao longo de um período, na tabela periódica, agora ele está usando essa linha horizontal, ao longo de um período, o número de elétrons mais internos mantém-se constante. Tá? Não aumenta o número de camadas. Entretanto, aumenta o número atômico, ou seja, aumenta a carga nuclear. E aí, como consequência, essa atração é maior com esses elétrons mais externos e faz com que o raio atômico diminua. Tá? Então, o que é considerado raio atômico? Né? Você sabe que um orbital ele não tem fronteira. Nós havíamos falado que é uma região do espaço de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, como é que os caras definem qual que é esse raio? Se mal é mal a gente consegue definir o tamanho do orbital, onde é que está o elétron. Então, eles consideram 2 átomos ligados, né, e consideram a distância de 2 núcleos, e a metade dessa distância dos 2 núcleos é chamado de raio atômico. Em moléculas, por exemplo, que não se ligam, como os gases nobres, eles abaixam a temperatura até eles ficarem num estado líquido ou sólido, medem através de difração de raio-x e vê também essa distância. Tá? Então, muito dependente do que tipo de molécula que vocês estão utilizando, é assim que é medido o raio atômico. Tá? Porque não tem como medir um raio de um elemento isolado, porque não tem uma fronteira definida. Então, a menor maneira de se fazer isso é medindo a distância entre os 2 núcleos, e aí a metade dessa distância, ao menos se for núcleo átomos iguais, e aí vocês têm o raio atômico.
Agora, vocês sabem que cátion, a gente vai falar muito sobre cátion e ânion, mas os cátion é quando vocês perdem o elétron. Quando um átomo perde elétron, se ele está perdendo o elétron que tem carga negativa, ele fica positivo, né? Então, por exemplo, o sódio ele tem um tamanho, tá? Vocês lembram que o sódio, por exemplo, acaba com 3s1. Então, ele tem um elétron na camada 3, 3s1. Se ele perder um elétron para ficar sódio mais, ele perdeu esse elétron da camada 3 e ele agora ficou com duas camadas. Então, se ele diminuiu, o raio atômico do cátion é menor. Porque ele perde os elétrons mais externos, como consequência, ele fica menor. Então, os cátions geralmente têm tamanho menor do que os elementos no estado elemental. O efeito contrário é os ânions. Quando você adiciona elétrons em um elemento, né, ele já tem um tamanho, já tem elétrons, e você vai colocar mais elétrons, pode aumentar a repulsão, ou de repente esses elétrons são adicionados numa camada mais externa, mas de qualquer maneira vai fazer um efeito de aumentar o tamanho do átomo. Então, os cátions são menores do que os elementos que os geram, e os ânions são maiores do que os elementos no estado fundamental. Tá? Então, aqui está essa explicação que eu acabei de dar, tá? Acabei de falar. Certo? Pessoal, dúvidas? Tranquilo. Pessoal, vocês vão conseguir visualizar um pouquinho mais quando vocês começarem a fazer alguns exercícios sobre isso aí, sobre tabela periódica, sobre raio atômico, tá? Às vezes, assim, explicar por slide, distância, não é fácil. Eu dou aula no quadro, que eu não utilizo o slide, nunca utilizei slide para dar aula. Infelizmente, é a única maneira. Lá eu acho que eu consigo me expressar e com desenho, às vezes, até explicar um pouquinho melhor. Mas eu tenho certeza que quando vocês forem pegar uma lista de exercício, vocês vão ver como é que, né, vocês começam a pensar um pouco mais do que só ficar escutando aqui eu falar. Tá? Então, na segunda-feira eu vou falar de energia de ionização e afinidade eletrônica, que são outras duas propriedades periódicas importantes que serão utilizadas lá para ligações químicas. E aí tem outras que a gente vai só mencionar, mas essas são as principais. Entendendo o raio atômico, a gente, entendendo a estrutura eletrônica, nós já começamos a ficar aí numa situação boa de conversar sobre esses assuntos. Na segunda-feira, então, eu vou terminar essa matéria, né? Vai durar aqui uma meia hora de aula, e no máximo. E aí eu vou passar uma atividade para vocês em relação a esse conteúdo, desde distribuição eletrônica lá, né? Desde aquele começo até a aula de segunda ainda, né? Então, alguns exercícios aí para vocês treinar, para vocês me entregar de forma avaliativa. E aí a gente vai dando sequência na matéria. Tá? Mas assim, de qualquer maneira, eu tenho certeza que um assunto como esse, vocês nem precisavam de uma explicação minha. Eu acredito que se vocês pegassem um livro, né, esses livros ultimamente são bem didáticos, vocês lessem, eu tenho certeza que vocês conseguiriam aprender muita coisa sem precisar eu estar explicando, porque não é uma matéria difícil de fato. Tá? É, os livros são bem didáticos e é possível. Então, quando vocês ficam com dúvidas, talvez não tenham entendido alguma coisa, peguem o Atkins, peguem o Russell, bota no Google aí, tem muitas aulas, PDFs, vídeos do YouTube, que vocês, né, vocês têm esses meios aí também para complementar. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat se alguém... Não, tudo tranquilo?
Pessoal, se ninguém tem mais nada, até segunda-feira, então. Até mais, professor. Falou, professor. Bom final de semana.